E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Secreto para mais um vídeo de Python e OpenCV. Tem a playlist aqui. Eu acho que é importante comentar, né, que esse vídeo que você está assistindo agora ele é parte de uma playlist maior, uma playlist cuja ideia é explorar os recursos do Python e OpenCV, explicar tudo que tem ali, explicar onde que você usa, entender um pouco o funcionamento por trás dessas ferramentas. Eu acho que isso é muito importante se você pretende trabalhar com reconhecimento de objetos e IA em geral. Eu acho que é importante você conhecer as ferramentas que existem de OpenCV e de quebra você acaba conhecendo também as principais ferramentas que a gente usa em processamento de imagens e visão computacional. E antes até de começar a tratar o assunto do vídeo propriamente dito, que é a parte de filtros de realce, né, filtros passa alta. Então lembra já de dar o like, compartilhar esse vídeo aqui. Alguém que esteja estudando processamento de imagens ou visão computacional ou IA, passa esse vídeo que eu espero que ele ajude bastante. Tem também a caixa postal aqui do meu canal, caso você queira mandar alguma coisa aí para mim. Tem também o Pix, universosecretopix@gmail.com, que é sempre aquela ajudinha aqui que permite a continuar a produzir esse conteúdo, seja no YouTube, seja em outras redes, seja no meu site, que é universosecreto.com. Enfim, você manda alguma contribuição para o Pix, você ajuda a fazer esse trabalho aqui possível. Tá certo? E sem mais enrolação, vamos ao que interessa, que é justamente essa parte aqui de filtros. Filtros de realce, passa alta, enfim, esse negócio. Até antes de... Eu realmente sugiro que antes de você continuar esse vídeo aqui, não deixe de conferir o vídeo anterior dessa playlist, que é esse vídeo aqui, ó. Filtros de suavização Blur. Nesse vídeo aqui, eu explico os conceitos fundamentais de filtros de Blur, passa baixa, né? Filtros de mediana e tudo mais. E o vídeo é longo, eu sei, e isso acaba desanimando muitas pessoas a assistirem, mas pensa que, na verdade, cada vídeo desses são vários vídeos em um, né? E na minutagem você consegue pular para a parte do vídeo que você, enfim, precisa, né? E você pode parar, continuar outro dia. Porque essa playlist Python e OpenCV, ela é como se fosse um livro didático, né? Que você pula para o capítulo que eventualmente você precisa. E eu acho que antes de você começar a entender esses filtros passa alta, né? Filtro de realce, eu acho que é importantíssimo vocês terem noção sobre o que são filtros em geral, operações de convolução e até mesmo o blur propriamente dito, porque muitas vezes você obtém um resultado melhor desse filtro aqui quando você aplica um blur antes. Os resultados tendem a melhorar. Então, pelo menos essas operações de convolução e tal, para você entender o que o filtro passa alta está fazendo, eu acho importante. E é opcional, porém eu acho que é interessante também vocês verem sobre filtros de suavização propriamente dito, pois se você aplica esse filtro antes desse filtro que você está aprendendo agora, você tende a ter resultados melhores. Bom, dito todas essas coisas, o que é esse filtro de realce, filtro passa alta, muitas vezes filtros de gradiente? Ele tem uma característica que está até dita aqui no texto, né, que é destacar regiões de contraste. Como na foto abaixo aqui, por exemplo, você tem essa foto aqui de tijolos, e o que está acontecendo nessa foto aqui de tijolos quando você aplica um filtro desses, né, de realce? Então, o que acontece se você pegar uma foto tipo essa aqui dos tijolos que eu falei e aplicar um filtro como esse? Em geral, um filtro como esse dá um resultado tipo esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Depois eu digo o que é o Sobel, tal, vou chegar lá. Mas, tipicamente, um filtro como esse, passa alta, ele tende a realçar onde a cor está mudando, regiões onde a cor está variando, que a gente justamente diz que são as regiões de alta frequência de uma imagem. E quando você não tem variação das cores naquela região, fica preto. Mas como assim? Por que aqui ficou branco e tal, por exemplo?
é porque são nessas regiões aonde você tem a transição, por exemplo, do laranja do tijolo para esse branquinho, né, entre os tijolos. Se você observar dentro do tijolo, onde está tudo praticamente laranja, você tem uma região preta no lugar, na imagem após aplicar o filtro. É porque esse filtro ele vai destacar só onde a cor está mudando, gerando uma imagem que lembra até um pouquinho imagem tipo de negativo e tal. E talvez você pense, mas qual que é a utilidade disso, né? Que efeito eu gero que é interessante disso daqui? O que é interessante é que você consegue, esse tipo de filtro ele é a base para você criar reconhecedores de objeto. Então, se você está querendo criar um algoritmo que reconhece uma forma na imagem, dizer se ele tem uma cadeira, se tem uma moeda, se tem um número, enfim, você quer criar um algoritmo que analisa uma imagem e diz o que tem ali, qual que é o conteúdo dela, um bloco básico, um elemento importante para você criar esse tipo de algoritmo é esse filtro, porque esse filtro ele vai destacar a geometria do objeto, removendo o que não é geometria do objeto interessante para você analisar, e aí tomar decisões para criar esse reconhecedor aí. Aqui você tem até um exemplo com uma foto aqui de Sudoku. Se eu fosse criar um algoritmo para, a partir de uma foto de páginas de Sudoku, o algoritmo resolve o Sudoku daquela foto, se eu fosse criar um algoritmo assim, o primeiro passo ia ser aplicar um filtro desse, porque um filtro desse, o que ele vai fazer? Ele vai destacar os quadradinhos onde você preenche os números do Sudoku. Igual aqui, por que ficou desse jeito? Bom, as regiões da página branca ficaram escuras, pois como eu expliquei para vocês, a ideia desse filtro é destacar onde tem transição, onde os pixels estão mudando de cor, por exemplo, do branco para o preto. E essas regiões vão ficar brancas na imagem filtrada. As imagens que não têm essa transição, elas vão ficar escuras. Então tudo aqui que ficou iluminado são as regiões onde o pixel está mudando do branco, né? Os pixels daquela região estão mudando do branco para o preto da tinta ali do livro em questão. Então esses filtros, de maneira geral, fazem isso de formas um pouquinho diferentes, tentando chegar nesse resultado, nesse objetivo, que é destacar a borda. Então, até por isso, esses filtros, filtros de gradiente, que a gente chama, ou filtros passa alta, filtros de realce, eles costumam ser usados como detectores de borda, né? Detectar essa borda, essa região aí, aonde se destaca a geometria do objeto que você quer fazer o devido reconhecimento, né? Então, essa intuição que eu acho que é importante para a gente entender. E como é que esse filtro faz isso? Tem até esse texto aqui muito bom, eu recomendo muito esse site aqui do Pi Image Search, né? Eu recomendo demais esse site, que eu constantemente uso os textos à base desse site para produzir o meu material aqui também, então eu recomendo que você dê uma olhada. Mas por que eu cliquei aqui? Além de recomendar que você leia, né, esse tipo de coisa, eu queria mostrar efetivamente os filtros que fazem isso, que deve estar aqui. Deve ter aqui em algum lugar. Ó, por exemplo, filtros como esse daqui. No vídeo passado eu mostrei a operação de convolução, quais são as máscaras de convolução tipicamente usadas em filtros de borramento, e a operação que é feita para esse tipo de filtro aqui é a mesma. Você multiplica, você tem essa máscara de convolução aqui que anda pela imagem, fazendo multiplicações do pixel da imagem com esses coeficientes da matriz de convolução, e os pixels resultantes, eles vão gerar aquela imagem onde ela é preta e branca, basicamente, né? E onde o tom não está variando fica preto, e onde os pixels variam de tom ficam branco, né? Mas por que eles têm esses números aqui muitas vezes? Isso acaba sendo interessante, especialmente se você tiver uma bagagem de cálculo, porque na verdade, por que eu inclusive falei que muitos desses filtros são filtros de gradiente? Eles são filtros de gradiente porque
Quando a gente fala de gradiente, a gente já lembra de derivada, de variação, né? Os pix, alguma coisa está variando. Esse conceito de derivada ele está ligado a isso. O quão rápido as coisas estão variando. Então, por exemplo, se eu estiver correndo uma maratona e a minha velocidade é sempre a mesma, nunca muda, minha velocidade não está variando e com isso a derivada passa a ser zero nesse tipo de caso. Agora, se eu começar a acelerar, se eu começar a diminuir, aí o cálculo dessa derivada aí vai me dar valores dependendo dessa aceleração aí, dessa velocidade. E por que eu estou falando isso desse jeito assim mais intuitivo? É porque, de certa forma, faz todo sentido derivada aqui se você pensar na variação dos pixels, né? Então, por exemplo, nessas regiões onde a cor é mais ou menos a mesma dentro do tijolo, bom, se você tentar... se você definir essa imagem como uma função e obter a derivada nesses pontos, você vai perceber que você vai ter uma derivada igual a zero, né, já que as coisas eles são constantes. Agora, nas regiões onde você tem essa transição, onde a cor está variando, aí a derivada vai ter outros valores. E, de certa forma, a matriz de convolução para esses filtros está meio que calculando a derivada nessas regiões 3x3 da imagem. Então é por isso que você tem sinais negativos aqui à esquerda e aqui sinais positivos, pois curiosamente, um dia eu posso até fazer um vídeo explicando isso, que eu acho que isso é interessante. Você vai ver que a operação da definição de derivada, assim, clássica, né? Limite de f de Δx mais 1, né? Todo aquele papo, aquela mesma fórmula aparece aqui quando você aplica essa matriz de convolução com esses filtros. É bem interessante isso. Então, você meio que está calculando o quanto as coisas estão variando naquela região. E se a variação for zero, aí aquela região vai ficar pintada de preta. Se a variação for diferente de zero, tal, o cálculo ali vai fazer com que aquele valor fique positivo, se aproximando do branco. Então é bem interessante isso, isso acaba acontecendo. E em geral, existem vários filtros que fazem esse papel de destacar a borda, realçar a borda, e todos eles vão ter essa característica de negativos e positivos em algum local. Mas aí eu vou mostrando à medida que for andando, né? Então acho que com isso eu quis apresentar essa intuição aqui para vocês. Vou até rodando aqui, dessa vez eu acho que eu posso rodar aqui, não vai ter problema não. Aqui, se você está acompanhando essa playlist, não vai ter muita novidade não. Esse código aqui é só para montar esse grid que bota várias imagens lado a lado ali para a gente poder visualizar. Aqui é o código típico só para eu carregar tanto a imagem de tijolos ali, então eu tenho essa imagem de tijolos aqui, quanto a do Sudoku. Se você não souber o que são essas operações aí, o que está fazendo, volta lá para o início da playlist que eu explico todas essas funções. IMRead, CVT Color e por aí vai. Bom, vamos então ao que interessa, né? E falar logo do primeiro filtro que eu vou abordar aqui nesse vídeo, que é o filtro Sobel. O Sobel, ele é um dos mais básicos a fazer essa operação aí passar alta e dá um resultado muito, muito bom, né? Ele já dá um resultado muito positivo. De certa forma, o Sobel é como se fosse um filtro que ele aplica um blur, um borramento gaussiano, seguido dessa operação de diferenciação, né? Que justamente calcula o quanto os pixels estão variando naquela região e, consequentemente, colorir de preto ou de branco, dependendo do que está acontecendo na região, se está variando ou não. Agora, uma característica interessante do Sobel, que está até destacado aqui nesse texto que eu estava mostrando para vocês, e que é até uma das limitações do Sobel, é que ele calcula se as cores estão variando
em direções específicas, ou na direção horizontal ou na direção vertical. Então, por exemplo, você tem essa matriz. Então, meio que são dois filtros diferentes. Você pode aplicar o Sobel em X ou o Sobel em Y, né? Aquele, por exemplo, nessa primeira matriz aqui, ele está verificando se está variando em X. E essa outra matriz está verificando se está variando em Y, né? Inclusive, esse texto aqui tem até os cálculos na mão, caso você tenha dúvida e tal. Então, esse seria o primeiro problema dele. Tanto que, se a gente for olhar aqui, ó, foi por isso que eu escolhi essa imagem de tijolos aqui, que eu acho que é mais fácil da gente entender que se você aplicar um Sobel, por exemplo, em X, ele gera esse resultado aqui. Aí talvez você até se estranhe, ué, mas ficou um monte de pauzinhos aqui, o que está acontecendo? Mas é como se ele tivesse andando, verificando se está variando, igual o meu dedo aqui, né? Está variando em X. E bom, se os pixels estão variando em X, né? É como se ele realmente estivesse caminhando, sempre olhando de X se os tons estão variando ou não. Então, é como se você tivesse vetores andando aqui, verificando aonde os tons estão variando. E, naturalmente, esse gradiente, né, esse vetor gradiente que está calculando a variação ali, ele vai ser perpendicular a esse resultado que ele gera, né? Então, é por isso que esse Sobel aqui em X, ele gera esse efeito de pauzinhos nesses tijolos, né? O gradiente em X, ele vai gerar esse resultado visual ali da variação dos tons em Y. Então, o Sobel em X, ele vai calcular as diferenças horizontais, né? Então, eu estou caminhando horizontalmente. E horizontalmente, aonde está mudando? Está mudando justamente nesses tracejados aqui. Observa que se você tiver uma linha horizontal justamente aqui nessa parte aqui dos tijolos, aqui não vai ter exatamente uma mudança, porque aqui vai estar tudo branco ou tudo laranja, né? Então, ele vai analisar mudanças horizontais e ele só vai perceber mudanças horizontais assim entre os tijolos, né? Entre o lado dos tijolos. Então é por isso que o Sobel em X gera esse efeito de pauzinhos, né? Enquanto o Sobel em Y, aí ele já vai calcular as diferenças verticais. É como se você tivesse vários pauzinhos, né? Onde você vai calcular esse vetor gradiente em Y aí, que começam do topo da imagem e vão descendo. E aonde que ele vai perceber mudanças? Ele vai perceber mudanças exatamente entre o tijolo de cima com o tijolo de baixo, gerando essa imagem de linhas brancas aqui todas deitadas, né? É ali que ele vai perceber essas diferenças. Acaba que o Sobel fica limitado especialmente por isso. Eu acabo meio que sendo forçado a calcular as diferenças em X, né? Ou seja, as mudanças do vetor gradiente em X ou em Y. Eu fiz uma gambiarra aqui para juntar os resultados, eu vou até explicar já de uma vez, mas vamos voltar aqui ao código, especialmente para a gente começar a entender um pouco melhor essa parte, né? O primeiro ponto é que um filtro como o Sobel, eu tenho que pegar a imagem colorida e converter para tons de cinza. Lembrando que aqui eu escolhi RGB, porque aqui em cima eu converti a imagem para RGB para exibir no plot aqui do Matplotlib. Se você tiver recém-carregado a imagem para aplicar esse filtro, então certamente você teria que colocar aqui BGR. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Mas independente da sua imagem estar no formato BGR ou RGB, para você aplicar o filtro Sobel, você tem que converter ela para Gray, para tons de cinza, gerando essa imagem aqui Gray, que aí eu aplico na função CV2 Sobel. E na função CV2 Sobel eu vou ter que passar a imagem, já em tons de cinza, obviamente. Eu vou ter que falar qual que é o tipo de dados da imagem em questão, né? Aí vem uma curiosidade. O filtro Sobel, ele não é um filtro com que eu trabalho com imagens com 8 bits sem sinal, porque normalmente o que a gente trabalha aqui são com imagens 8 bits sem sinal.
ou seja, que o tom mais escuro é o 0 e o tom mais claro é o 255. No filtro Sobel, eu não posso fazer isso, trabalhar com esse tipo de dados, pois aí entra a matemática que eu acho que é até interessante comentar aqui. Se eu aplicar esse filtro aqui numa imagem comum, preto e branco e tal, eu vou gerar possivelmente pixels positivos e negativos. E aí vem uma questão complexa. O que é uma cor negativa na imagem? Não faz... é contra-intuitivo, não é comum você ter imagens com pixel negativo. E isso você vai ter que tratar de uma maneira. Bom, um jeito de eu tratar aqui é dizer que os pixels da minha imagem vão ter informação com mais bits, com e sem sinal. E no caso aqui eu coloquei o 64F, para dizer que são 64 bits float. Tá até um pouco exagerado, confesso. Eu poderia ter trabalhado com 32 bits e float. Mas tudo bem. O ponto é que você vai ter um intervalo que varia do negativo para o positivo. E esse tipo de dados aqui, 64 float, ele dá conta do recado, né? Então, você consegue... Porque se você não trabalhar dessa maneira, eu não sei se dá erro, mas uma coisa é fato. Você vai perder o negativo, e perdendo o negativo, você vai perder informação que na hora de trabalhar, processar a imagem, vai dar problema. Então, você tem que trabalhar aqui com 64F, 32F. Talvez outros tipos você possa, talvez, mas o tipo padrão, que é 8 bits U sem sinal, você não pode. E aí você informa também se você vai calcular o seu derivativo, né, o seu gradiente em X ou em Y. Igual eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, aqui você tem em X, então você está calculando as variações horizontalmente, ou em Y você calcula os gradientes, as variações verticais, né, gerando esse resultado que está aqui. Mas se eu posso colocar que o cálculo vai ser em X ou em Y, aí talvez você se pergunte, ué, mas... Então aqui eu estou calculando em X e em Y não, ou vice-versa. Talvez você se pergunte, ué, mas e se eu calcular em X e Y ao mesmo tempo? Não resolve o problema? Você estava falando, Lucas? Mais ou menos, porque o resultado dele fica muito fraco, olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Meio que o Sobel, você tem que dizer se é importante X ou Y. Se você falar que X e Y são importantes ao mesmo tempo, então nenhum dos dois é importante, você acaba perdendo a informação de X e Y, gerando esse resultado ruim, fraco aqui. O Sobel, ele funciona bem se você está indicando que é X ou Y. Tanto que o jeito que eu fiz de amenizar esse problema, que não é um jeito, digamos que o Sobel padrão, não existe isso que eu estou fazendo, que é, na verdade, aplicar essa operação aqui, add weighted, de soma ponderada, que eu já expliquei num vídeo que tem até o Atila na thumbnail. O que essa função faz aqui, basicamente? Ele pega a imagem do Sobel X, que eu gerei ali, e do Sobel Y, e soma as duas, uma com a outra, né? Dando a mesma contribuição para as duas, né? Então, 50% da imagem de X somada com 50% da imagem de Y gera esse resultado aqui visualmente interessante, que se eu fosse criar um detector de borda baseado em Sobel, seria esse. Eu peguei a imagem de X, somei com a imagem de Y, gerou essa aqui, que eu consigo pegar a fronteira exata da variação ali dos meus tijolinhos, né? Gerou um resultado bacana. Mas isso não existe no Sobel padrão, né? Isso aqui foi uma gambiarra que eu inventei para conseguir juntar o resultado do X com o Y. Né? Já que, igual eu expliquei para vocês, uma das limitações aqui do Sobel é justamente que eu não posso calcular X e Y ao mesmo tempo. Né? Por isso que eu fiz essa gambiarra de juntar os dois. Uma coisa que eu poderia talvez tentar fazer para realçar o resultado é aumentar o K. Esse K, ele aumenta o tamanho da matriz. Se eu colocar um K-size igual a 3, significa que eu estou aplicando uma matriz Sobel de 3 por 3.
né? Talvez até especificamente essa matriz aqui. Aí depende se é em X ou em Y. Se eu mudar o K-size ali para 5, significa que eu vou criar uma matriz maior. Então ela vai ser de 5 por 5. E eu vou mudar os coeficientes. Talvez os coeficientes ali do meio, onde está -2, ele aumenta para -4, -5. Eu realmente não sei de cabeça. O ponto é que essa matriz aí vai aumentar. Deixa eu ver se o resultado melhora. Você vê que real soma continuou ruim, gerou um monte de ruído. Então, não adianta tentar realmente calcular x e y ali no Sobel, você não vai ter um resultado bom. Mas o que acontece se, por exemplo, eu aumentar o K ali do Sobel? Eu acabei introduzindo muito ruído. E esse é um dos grandes problemas desses filtros em geral de alta frequência, passa alta. Eles são muito suscetíveis a ruído. Então, dificilmente... claro que depende da imagem para ter o resultado que você quer, mas é bastante fácil que a variação de cor do laranja dentro do tijolo já começa a produzir um ruído que afeta o resultado que você quer. Porque se você for aplicar um filtro como esse numa imagem como essa, certamente o que você quer é a variação entre os tijolos, mas não a cor de dentro do tijolo, né? Você quer reconhecer um reconhecedor de tijolos, por exemplo, né? Se você quiser fazer um reconhecedor de tijolos, você quer as linhas entre os tijolos e não as variações do laranja dentro dos tijolos também, né? Então, esse que é um dos grandes problemas desse tipo de filtro. Eles são bastante suscetíveis a ruído. E olha que o Sobel é um dos menos suscetíveis a ruído. Então, também tem esse detalhe aí que é importante. Então, o Sobel, quando você cria detectores de arestas para você fazer reconhecimento porque normalmente quando você quer criar um reconhecedor de objetos, a primeira coisa que você faz é aplicar um filtro desses que vai destacar a geometria que você quer reconhecer e depois algum algoritmo que vai reconhecer a forma, né? Ou até você vai ter um outro algoritmo intermediário que, uma vez aplicando o filtro, aí você vai obter os pontos exatos, né? A linha exata. Você vai realmente representar matematicamente os pontos que representam essas linhas, né? E em cima disso, depois fazer o reconhecimento da forma, para verificar se tem um círculo ali, se tem um retângulo ali, né? Então, o primeiro passo padrão para você criar um reconhecedor como esse é o Sobel, e normalmente os principais reconhecedores que existem, os principais detectores de arestas que existem, eles utilizam Sobel. O Sobel é um dos mais comuns, um dos mais básicos e que gera um dos melhores resultados também. Bastante rápido de calcular também. E ele tem essa vantagem que ele é menos suscetível a ruído do que outros algoritmos que eu vou explicar aqui também. E bom, eu acho que de todo o algoritmo aqui que é fundamental eu já expliquei, né? Toda essa parte que vem depois aqui eu já fui explicando várias vezes em outros vídeos. Então eu não vou focar, acho que isso aqui não vai ser interessante. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês também é que olha o resultado aqui do Sobel. O Sobel em X ou em Y, vocês conseguem perceber que rolou a mesma coisa que rolou ali no caso dos tijolos, né? E gerou um baita resultado, né? Se eu fosse criar um reconhecedor de objetos para preencher o Sudoku automaticamente, certamente eu aplicaria o Sobel. Talvez essa imagem, a soma do Sobel X com Sobel Y, gerando essa outra imagem aqui, né, que é uma coisa que não vem por padrão no OpenCV, mas que eu realmente acho mais interessante para gerar resultados, né? Aí, dito tudo isso que eu falei, até antes da gente continuar, pessoal, um cuidado que vocês têm que ter é que se você aplicou o filtro Sobel e você vai fazer outras operações depois, você tem que tomar cuidado, pois você tem que lembrar, igual eu expliquei para vocês, agora a sua imagem tem pixels negativos. E isso pode gerar problemas dependendo da operação que você for fazer com o OpenCV depois, pois boa parte das operações do OpenCV estão acostumadas a trabalhar com pixels que são inteiro sem sinal 8 bits, ou seja, a sua cor vai
do 0, que é o mais escuro, até o 255, que é o mais claro. Então você vai ter que fazer uma operação para voltar. Se você aplicou o Sobel, você vai ter muitas vezes um intervalo que vai do negativo, menos 255, até o positivo 255, se eu não estou enganado. Mas o fato é, você tem esse intervalo aí de negativos e positivos. Então você tem que transformar a imagem de volta para pixels de cor inteiros sem sinal 8 bits. Eu botei até um print aqui daquela imagem de cima para vocês verem, olha lá. Existem pixels que a cor é menos 26, a cor é menos 4, menos 10. Não faz sentido você trabalhar com isso diretamente. Então você precisa aplicar a função Convert Scale ABS, né, de absoluto, que ele vai fazer essa mágica de converter de volta para imagens de inteiros sem sinal 8 bits. E como é que ele faz isso? Eu imagino, né, que ele vai fazer tipo uma regra de 3, aonde o pixel mais negativo para o mais positivo, eles vão entrar para uma régua que vai do 0 a 255 de novo. Eu não sei agora de cabeça, confesso que eu não cheguei a pesquisar isso para explicar nesse vídeo agora, como esse cálculo é feito, mas ele vai fazer essa mudança de escala aí, essa mágica, aonde vocês até podem ver aqui, olha lá, e as cores voltaram a ser todas positivas de 0 a 255. Inclusive até parece lá que ele simplesmente aplicou um módulo, né? Onde estava menos 26 virou 26, onde estava menos 11 virou 11. O fato é que ele vai fazer essa correção aí pra gente, então eu preciso aplicar essa função caso eu vá fazer alguma outra operação depois que depende com que a imagem seja um inteiro sem sinal 8 bits, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Bom, eu falei do Sobel, existem vários outros que eu não vou discutir aqui nesse vídeo, como Roberts, Prewitt. Eu vou falar dos filtros mais clássicos que são trabalhados aqui no OpenCV. Então eu falei do Sobel, que é um dos mais úteis, um dos mais clássicos, um dos mais simples para utilizar. Dificilmente você vai usar outros além do Sobel, né? Essa que é a real. Mas existe também o filtro char. O filtro char é até difícil eu achar maiores explicações de quais as vantagens dele em relação ao Sobel, mas uma das vantagens que eu achei é essa questão de não ser... o Sobel não ser rotacionalmente simétrico. Então, isso tem a ver com o resultado que você tem se você gira a imagem e aplica o Sobel, né? A simetria dessa imagem ela tende a ficar um pouco distorcida no Sobel e no char não fica. Mas eu não sei honestamente até que ponto isso é uma vantagem, pois o char ele gera, esse filtro char ele gera muito mais ruído do que o Sobel. Vocês até conseguem ver aqui, olha lá, o tanto de ruído que entra quando eu aplico esse filtro char. Tanto que entre ele e o Sobel, normalmente você acaba trabalhando com o Sobel, né? Mas tirando essas questões, esses detalhes, a função para calcular usando esse filtro char e os parâmetros são idênticos ao Sobel. A única diferença é que onde estava char, onde estava Sobel eu troquei para char, os parâmetros são essencialmente os mesmos. Eu até fiz aquela coisa daquela soma ponderada, mas vocês veem que o resultado visual aí desse char ficou horrível em relação ao Sobel. Então o Sobel ele tende a suavizar ruído, pois o Sobel de certa forma é como se ele aplicasse um blur antes de calcular essas operações de realçar a borda. Então achei interessante comentar que existe esse filtro também no char, mas eu nem sei se vale muito a pena entrar em muitos detalhes, pois ele borra demais. Tanto que se você for aplicar o char, um jeito de melhorar o resultado é aplicar um blur antes. Então isso é um negócio importantíssimo de falar para vocês. Se vocês forem criar os seus reconhecedores, os seus detectores de borda, certamente é importante você aplicar um blur antes de aplicar algum desses filtros.
Tanto que se eu aplicar o Gaussian Blur, que eu não vou entrar em detalhes, pois eu já expliquei ele no vídeo passado, né? Mas se você aplicar ele antes de aplicar o char, olha o resultado como ele fica melhor. Não chega perto ainda do resultado do Sobel, mas ele gera um resultado melhor. Bom, beleza, eu falei então do char. Vamos agora a outro filtro importantíssimo que é bom comentar sobre, que é o filtro Laplaciano. Para eu explicar o filtro Laplaciano, eu acho que é importante comentar para vocês matematicamente a diferença do Laplaciano para os anteriores, que tem a ver com derivada primeira, derivada segunda. Né? Aí eu acho que é importante entrar num desses textos aqui, particularmente esse texto aqui, que todos esses textos que eu baseei para produzir esse material vão estar na descrição do vídeo, obviamente, mas eu gosto muito desse texto aqui, que ele tem umas imagens que ajudam a entender melhor essa parte de derivada. Eu não queria entrar em cálculos de derivada aqui, eu queria focar na intuição. Um dia eu até tenho vontade de realmente fazer um vídeo na mão para mostrar essas coisas aí para vocês, que eu me interesso por isso, mas vamos falar da intuição aqui, que é o que mais a gente quer falar no momento. Aqui, para explicar a diferença desses filtros tipo Sobel e Char para o Laplaciano, vamos entender isso com imagens. Né? Aqui você tem uma imagem de uma dimensão só, é como se fosse uma imagem que é uma linha, e nessa linha você vai variando do preto para o branco. Se você fosse criar um gráfico que mostra a variação das cores, você vai ter uma coisa assim, ó. Aqui nessa parte inferior você tem o preto, nessa parte superior você tem o branco. À medida que você vai variando do preto mais escuro até o cinza, lá, a diferença está crescendo, está crescendo, está crescendo, até que nessa fronteira aqui, a variação é muito grande do cinza mais escuro para o cinza claro. E aí, você já está num cinza muito claro aqui para o branco, a diferença é mínima. Então vocês concordam comigo que a variação foi mais bruta aqui no meio. Se eu imaginar essa imagem aqui como uma função e calcular a derivada dessa função, você vai ter um gráfico semelhante a esse daqui. Por quê? Porque a derivada justamente você tem essa característica. Eu acho que um jeito bom de entender isso é com aquela intuição que eu disse para vocês do maratonista, né? Se eu imaginar um maratonista correndo e esse maratonista correndo tipo as coisas aqui dessa imagem, o que está acontecendo? Imaginando que aqui ele está começando a acelerar, ou seja, o corredor ele estava parado, ele começou a acelerar. À medida que ele está acelerando, a velocidade dele está aumentando, né? Você vai ter uma variação positiva, né? Então esse primeiro derivativo ele vai ter essa característica. Então ele está correndo, 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 correndo. E quando eu digo correr, é acelerando. A velocidade dele está aumentando, 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 até que ele chegou na velocidade máxima aqui. Então o pico parou e ele começa a ficar constante. Isso significa que o maratonista ele está correndo e a velocidade dele permanece igual por um certo período. Até que chega um momento que ele cansa e ele começa a desacelerar. No que ele começa a desacelerar, né, então você começa a ter uma queda aqui nesse gráfico. Né? A derivada dessa função vai registrar tudo isso. E o que é interessante é que quando você tem uma situação, né, e agora voltando à imagem, né, eu quis explicar a intuição da derivada para vocês imaginando esse exemplo do maratonista, mas voltando à ideia aqui da imagem, como eu posso usar derivada então para calcular variação, detectar arestas? Arestas é onde você tem variação de cores abruptas numa região. E se você calcular a derivada dessa função aqui, dessa imagem, onde você tiver esses picos aqui, você vai ter uma variação abrupta, rápida, de um momento para outro. Então, se você descobrir nessa sua derivada aqui, regiões onde você tem esse pico aqui
de máximo, você tem uma aresta, você tem justamente o que você está tentando detectar. Então, isso daqui é o que o Sobel faz, ou que o char fazem. Só que com a questão de que como o char deixa entrar ruído, talvez esse cálculo aqui você tenha mais curvas do que realmente deveria ter. Curvas de pico assim semelhante a essa. Então, isso é o que esses filtros de gradiente fazem. Filtros que se baseiam no primeiro derivativo aqui, na primeira derivada. E os filtros de gradiente mais comuns é justamente o Sobel e o char. Agora, o Laplaciano é de segunda derivada. É como se eu calculasse a derivada dessa derivada aqui. Eu derivasse de novo. E isso é muito louco, pois se a derivada calcula a variação dessa nossa corrida, a segunda derivada é o quanto a variação está variando. Né? Então, é uma coisa difícil de visualizar, mas que também é útil para esse tipo de coisa. O segundo derivativo aqui, ele gera essa imagem aqui. Mas o que significa essa imagem aqui? Bom, vamos esquecer por um momento que esse cara aqui é um derivativo e vamos pensar o seguinte, o que é a derivada dessa curva aqui agora? Então, o que acontece aqui se eu for calcular a derivada desse gráfico aqui, dessa curva, né? Que tipo de gráfico você teria, né? Imaginando como aqui está acelerando, aqui está subindo, esse gráfico desse segundo derivativo ele está subindo também. Até que chega um momento que ele para de subir e ele fica estável aqui nesse ponto. Quando ele fica estável nesse ponto aqui, a nossa derivada ela vai para zero. Porque assim, à medida que está acelerando, está crescendo, essa função aí do segundo derivativo ele vai subindo. Quando a velocidade fica constante, né, imaginando o nosso maratonista, a velocidade dele fica constante, fica a mesma, essa derivada ele vai para zero, então ela desce. Né? No que ela desce, ao mesmo tempo, nesse mesmo ponto aqui, o nosso maratonista ele começa a correr devagar, ele começa a desacelerar, perder velocidade. E com isso, esse derivativo aqui ele volta a diminuir, até que chega um momento que ele para. Quando ele para, a velocidade dele volta a ser constante e passa a ser zero. Então, eu não sei se na hora de explicar esse primeiro derivativo aqui, eu me confundi um pouco na hora de explicar. Na verdade, esse maratonista aqui, ele corre, até que ele chega numa velocidade máxima aqui e começa a desacelerar. Então, desacelera, até chegar em zero. Ele só chega... Quando ele está em zero, a velocidade dele está a mesma um certo período. Seja correndo sempre a uma mesma velocidade ou parado, né? Por exemplo. Tá, mas aí você vai falar, e daí? Né? Aonde que isso aqui é interessante? É porque, na verdade, enquanto aqui eu estou preocupado onde eu tiver o pico da curva vai ser uma aresta, nesse segundo derivativo aqui, quando essa nossa função cruzar zeros, é o que a gente chama aqui de zero crossing, ali você tem uma aresta, né? Então essa que é a diferença matemática entre o Laplaciano e os filtros baseados em gradiente, como o Sobel ali. Mas aí vem uma questão. Por que eu precisaria desse segundo em relação ao primeiro? É que, na verdade, se você for criar um detector baseado em Sobel, ou em gradientes e tal em geral, essa curva ela não vai ter sempre o mesmo tamanho. A curva pode ser grande, pode ser pequena. Você tem que estabelecer a altura dessa montanha para dizer onde tem aresta ou não. Enquanto aqui embaixo, eu não preciso. Se eu cruzei zero, é aresta. Então, matematicamente, o conceito do Laplaciano é muito mais bem definido do que o de cima. Eu tenho que definir um limiar de curva para eu decidir onde tem aresta ou não. Então, se eu for criar um detector de arestas baseados em Sobel, eu vou ter que definir o que é uma curva que define a aresta ou não, enquanto no Laplaciano não.
No Laplaciano, se você tiver esse zero crossing, né, cruzar o gráfico ali positivo para negativo passando pelo zero, eu tenho uma aresta definida ali. Então, o conceito matemático de um detector de arestas baseado no Laplaciano é muito mais redondinho, bem definido. Fora que o Laplaciano tem uma outra vantagem que dá para você embutir x e y numa matriz só. Eu não preciso fazer um Sobel em x, um Sobel em y separado, depois juntar. A mesma matriz de convolução do Laplaciano já consegue fazer para a gente um detector de variação horizontal e vertical ao mesmo tempo. Então ele tem essa vantagem. Ah lá, enquanto, por exemplo, no Sobel eu tenho o detector horizontal e o vertical, igual eu expliquei para vocês, o Laplaciano eu consigo montar um só, que aí eu posso incluir diagonais ou não, né? Para fazer essa detecção. Então, matematicamente, o Laplaciano ele está muito mais organizado, muito mais fechado nos próprios problemas do que o Sobel. Mas o Sobel tem algumas outras vantagens em relação ao Laplaciano, porque assim, o Sobel ele dá resultados visualmente melhores e ele acaba sendo até mais adotado por isso. Fora que por meio do Sobel eu consigo calcular o quão forte a aresta é, né? Que é a magnitude, o quanto que variou. Se variou muito, ele fica brancão. Se variou um pouquinho, ele fica menos branco. Então eu consigo calcular a força dessa aresta. Eu consigo calcular, inclusive, o ângulo daquela aresta. Se é uma aresta diagonal, se é uma aresta vertical, se é uma aresta em pé. Então, a matemática do Sobel já permite calcular isso com muito mais naturalidade que o Laplaciano ele não permite. Então tem essa diferença. Laplacianos são mais rápidos de computar do que o Sobel, né? Então, novamente, igual a gente sempre fala aqui, qual que eu uso para o meu problema? Depende da imagem que você está trabalhando. Então, eu tentei apresentar para vocês uma série de vantagens e desvantagens em relação a um ou outro. Mas o Laplaciano ele tem uma desvantagem horrível, que assim, ele é muito, muito, muito suscetível a ruído. Muito mesmo. Quer ver? Vamos olhar aqui, né? Vamos voltar à parte mais código, né? Que é o que a gente está interessado aqui. O Laplaciano, você passa basicamente a imagem, aquela questão do tipo de dados, dizendo que os pixels são 64 bits, float, né? O tamanho da kernel. Então eu não preciso passar aquela informação se é em X ou em Y. Igual eu expliquei para vocês, isso já está embutido na própria matemática do Laplaciano. Mas os resultados visuais dele são bem ruins, olha só. Por exemplo, aqui você tem o Laplaciano com matriz 3x3. Olha como eu não consigo ver direito as linhas entre os tijolos. Então um detector baseado nele ele ficou bem mais fraco. Mas aí vocês podem falar, ué, mas se matriz 3x3 ficou fraco, é só você aumentar a matriz. Ao invés da matriz ser 3x3, bota 5x5. Mas se eu botar 5x5, olha o tanto de ruído que entra, pessoal. Vocês estão vendo aí na imagem. Realmente, ele pega perfeitamente as arestas e muito mais. Até para amenizar esse problema, o que eu tentei fazer? Eu tentei aplicar blur. Então a gente consegue ver as imagens com e sem o blur antes de aplicar o filtro. E lá, mesmo aplicando um blur, um borramento, o borramento dá uma amenizada, mas continua ruído demais. Então esse é o grande problema e que faz eu, em particular, não gostar de filtros baseados em segundo derivativos. É porque eles são muito mais suscetíveis a ruído do que filtros de primeira derivada, filtros baseados em gradientes, como é o caso do Sobel. Então esse é o grande problema e que me faz ter um pé atrás muito grande e não gostar desse tipo de filtro aqui. Esse é o grande problema. E até relacionado a isso, já que a gente falou um pouquinho dessa questão de matriz 3x3, matriz 5x5, acho que um ponto que é importante falar, tanto para Sobel, para Laplaciano, né, isso aqui acontece, quanto maior a kernel, você vai ter uma melhor detecção, teoricamente,
né? Já que você vai considerar uma vizinhança maior, uma variação numa vizinhança maior. No caso do Sobel, você vai ter menor sensibilidade a ruído, no Laplaciano não, mas no Sobel você vai ter uma menor sensibilidade a ruído se você aumenta aquela matriz, porém fica menos preciso, você começa a não acertar exatamente a região onde está a aresta. Então, novamente, questões de prós e contras aí que vocês precisam avaliar. Se vocês querem um filtro que detecta arestas menos suscetível a ruído, Sobel. Inclusive, você pode fazer o Sobel com essa gambiarra aqui de somar o X com o Y. Fora que o Sobel vai ter essas vantagens de você conseguir calcular o ângulo da aresta, a força da aresta. Então, o Sobel tem todas essas vantagens que no Laplaciano é mais complicado de você obter. Fora a questão do ruído no Laplaciano, que você vai ter muito. Mas assim, depende muito do caso. A gente até consegue ver aqui que se a gente fosse fazer o algoritmo do Laplaciano aqui nessa foto do Sudoku, até que não ficou tão ruim, né? Talvez vocês até se perguntem, Lucas, o 3 ficou fraco, o 5 ficou forte. Se você botar 4 não dá, já que essas matrizes têm que ter tamanhos ímpares, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, elas são definidas sempre em relação a ímpares. Eu acho até que faz um certo sentido, porque se você for pensar, no caso desses filtros, a variação entre os pixels, você vai... É meio estranho você calcular a variação de pixels 2 por 2. Né? O pixel está variando entre ele e o vizinho imediato. Faz sentido calcular a variação entre, por exemplo, 3 por 3. Né? 4 por 4 talvez até dê, mas é estranho também, né? Não é muito comum. Não sei como é que funcionaria a matemática disso. Talvez essa matemática aí até desse problema. Bom, falei todas essas coisas e agora eu vou falar talvez a coisa mais importante desse vídeo aqui ficou pro final. Normalmente, quando você vai detectar arestas para reconhecer formas e tal da sua imagem, você não vai trabalhar com Laplaciano ou Sobel diretamente. Normalmente a gente aplica o filtro, né, o detector de arestas baseados em Kani. Esse cara aqui, Kani. É um cara, não vou saber o nome dele agora, mas o sobrenome dele é Kani. Um cara, em 1986, ele estudou bastante Laplaciano, Sobel, esses caras todos, e ele criou um algoritmo para detectar arestas que tenta obter o melhor de cada coisa e criar o melhor detector possível. E esse detector desse cara, do Kani, ele é tão bom que normalmente, quando a gente quer identificar a geometria de um objeto para fazer alguma coisa, normalmente a gente usa esse cara. E eu já usei ele em alguns artigos, né? Eu fiz um... Eu trabalhei numa pesquisa que envolvia câncer de mama, e para isso, numa foto do torso de uma mulher, eu tenho que reconhecer a mama dela, a geometria da mama, e para isso, um desses trabalhos a gente usou o Kani. Então, quando você vai criar um algoritmo para reconhecer objetos pela forma, pela geometria, dificilmente você não vai utilizar o Kani, já que o Kani é um dos melhores detectores para isso, ele é rápido, ele está bem implementadinho no OpenCV. Existem outros, mas dentro do OpenCV, o Kani é um dos melhores, né? Então eu cliquei até no vídeo aqui de novo, no texto, perdão, desse cara aqui que ele explica muito bem essa parte. Olha lá, se ele fosse criar um algoritmo para detectar remédio, né, a forma ali da pílula do remédio, o Kani ele vai dar o círculo exato ali. E aí que entra também uma das vantagens desse tipo de filtro. Ele é muito bom para marcar a geometria e muitas vezes em algoritmos que você vai analisar peças de maquinário para verificar se a fabricação deles está correta, tal. Normalmente a gente usa esses filtros e especialmente o detector baseado em Kani. Né? Os anteriores que eu falei eram filtros. O Kani, ele não deixa de ser um filtro, mas ele já dá um passo além. Ele se torna um detector de arestas propriamente dito, né? E ele realmente, o Kani, é um algoritmo que tem uma série de passos. Um desses passos, inclusive, é aplicar o Sobel, né?
Eu vou comentar aqui com vocês rapidinho como que funciona o algoritmo do Kanye. Esse texto aqui ele explica tudo em muitos detalhes. Então eu vou pular para a intuição aqui que eu preciso. Então o Kanye, ele pega uma imagem qualquer tipo essa e gera esse resultado aqui igual que está na direita. Inclusive, eu vou mostrar ali para vocês também no código o resultado que eu tenho. Mas quais são os passos do Kanye? O primeiro passo é pegar a imagem original e aplicar filtro gaussiano para remover ruído. Então, quando você usa esses filtros de alta frequência, passa alta, normalmente é importante você aplicar um filtro gaussiano para dar uma borrada e remover os ruídos. Que vocês viram lá no Laplaciano, o tanto que entra ruído tal é bom evitar. Depois disso, você aplica o Sobel para ter aquelas imagens tipo aquelas que eu mostrei ali para vocês antes. Legal. A questão é que o Sobel, eu não sei se vai dar para ver aqui. Né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Talvez esses exemplos aqui não tenham sido os melhores para mostrar isso. O ponto é que o Sobel, normalmente, ele não gera uma aresta só, uma linha só igual tá aqui. Às vezes você tem várias linhas emboladas numa linha maior, né? Então, às vezes você tem uma aresta mais forte e várias outras arestas pequenininhas emboladas no meio. Deixa eu ver se aqui nesse texto ele dá exemplo disso. Não, mas eu acho que nessa foto aqui, por exemplo, dá para ver melhor, né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho dela. Talvez vocês consigam ver melhor. Por exemplo, aqui dentro, olha lá, um monte de arestazinha embolada dentro de um negócio. Às vezes você tem uma aresta mais forte e várias outras pequenininhas emboladas no meio. Tipo, sei lá, a linha do tempo da Marvel, que você tem a linha principal assim mais forte e várias outras linhas menores assim no meio. A ideia do Kanye é remover essas outras linhas mais fracas, essas arestas mais fracas em volta da aresta maior, né? Isso é uma coisa que o Sobel também traz por padrão que não é bom e que o Kanye consegue remover aí pra gente. E como é que o Kanye ele consegue remover isso aqui pra gente, né? Deixa eu voltar aqui para comentar. Ele aplica um algoritmo de supressão não máxima. Ele analisa a aresta mais forte e as arestas na vizinhança e remove essas arestas menores mais fracas. Como se naquela árvore assim, que tem um galho enorme, todos os galinhos pequenininhos em volta, ele corta. Aí tem todo um algoritmo para analisar isso, né? É como se você olhasse o gradiente ali naquela direção e o pixel mais forte você mantém. Então, por exemplo, nessa direção aqui, você tem 26, 93, 162. Se você está calculando o gradiente nessa direção aqui em Y, né, então você vai manter uma linha horizontal, né? É sempre perpendicular. Se o gradiente está calculando a variação nessa direção, as arestas vão ser perpendiculares, né? Sempre rola isso. Então, o que esse algoritmo, fazendo alguns passos, ele calcula, ele olha essa variação e vê, bom, tem 26, 93 e 162. Se eu manter a aresta aqui do 162, a aresta do 93 e a aresta do 26, vão ser 3 arestas, sendo que a do 162 é mais forte. Né, já que vai ter uma variação maior e tal ali. Então ele cortaria a aresta do 93 e a aresta do 26. É mais ou menos essa a ideia. Ele vai olhando assim os gradientes e cortando o que seriam arestas mais fracas, mantendo arestas mais fortes. Mas não vou explicar o algoritmo todos em detalhes aqui não, ele tem esses passos. E bom, depois que você faz isso, ainda assim ficam algumas arestas sobrando que você não quer. Então o Kanye ele também aplica uma ideia de um algoritmo com 2 limiares, um limiar mínimo e máximo, máximo e mínimo. Isso é importante porque na função que você aplica do OpenCV você tem que definir esses limiares. E como é que funcionam esses limiares? Aí novamente focando aqui mais na intuição. É mais ou menos o seguinte, ó, imagina que você tem algumas arestas aqui, né? E esse é um gráfico aqui relacionado à cor. Então,
Aqui mais para cima é branco e aqui mais para cima é o preto. Imagina que você tem uma aresta aqui, então, que tá brancão, aí fica um pouco mais cinza médio aqui, e aqui sobe e fica brancão de novo. Então você teria uma candidata à aresta aqui, você tem essa outra candidata à aresta que é mais um cinza médio escuro, e esse outro cara aqui que é bem escurão, por exemplo. Aí como é que esse algoritmo ele funciona? Você tem o limiar máximo e o limiar mínimo. Tudo que está acima do limiar máximo, se for uma aresta que está acima desse limiar máximo aí de cor, então ele permanece. Então, essa aresta que está acima desse limiar permanece. Então, tudo que está acima do limiar, essa parte aqui do A e essa parte aqui em cima permanece. Mas, se uma aresta, parte dela tá nesse limiar superior e nesse sanduíche entre o limiar superior e inferior, então ele também fica. Então, se parte da aresta tá no limiar superior e parte dela tá nesse sanduíche entre o limiar superior e inferior, ele entra. Então, esse cara aqui, A, B e tal, ele entra. Por quê? Porque se parte dele tá no limiar superior, mesmo que ele entre nesse sanduíche aqui entre o limiar superior e inferior, ele também entra. Agora, se uma aresta tá entre os limiares e em nenhum momento ele ultrapassa aquele limiar superior aqui, ele não entra. Então, esse C aqui, ele não entraria em hipótese nenhuma. Ele não seria uma aresta válida. E, obviamente, essa aresta T, como inclusive está abaixo do limiar inferior, ele nem entra. Então, ele está fora. A ideia é que você tenha uma aresta forte e mesmo que parte dela não atinja o limiar, só de estar conectado, ele vai continuar sendo uma aresta forte que vai fazer parte do resultado final ali do cânion. Então, eu preciso que a aresta, pelo menos em algum momento, ela ultrapasse esse limiar superior. E se tem alguma outra aresta conectada a essa aresta que passa pelo limiar superior, então ela também entra. Então, precisa ser uma aresta forte ou uma aresta conectada a essa aresta forte aí que ultrapassa esse limiar maior. Tentei apresentar aqui mais ou menos a intuição, espero que tenha dado aí para entender. E então, vamos focar aqui no algoritmo agora do Kani, já que a gente entendeu pelo menos a intuição dele, né, o que ele faz. E a ideia dele basicamente é aplicar um filtro de blur seguido de um filtro Sobel e aí alguns algoritmos que removem arestas do Sobel para tentar focar só na aresta principal. A ideia é ter uma linha só que forma a geometria. Apenas uma linha, por exemplo, no caso do nosso doco aqui, teria uma linha só que passaria pelos quadrados, né, e toda essa parte. Ou uma linha que passa pelos tijolos, né, e por aí vai. Mas vamos entender o Kani com um exemplo dessa vez diferente. Né? Vou rodar aqui esse algoritmo e nesse algoritmo aqui agora vai ter uma janela. Eu só peço desculpa aqui para vocês que agora que eu vi que vai ficar esse pedaço preto aqui, né? Beleza, mas apesar de ter ficado um pedação preto ali feio, vai dar para entender, ó. Essa aqui é a imagem que eu vou aplicar um filtro de Kani. Aliás, até antes de mostrar isso aqui, vamos só ver rapidinho a função que implementa esse filtro de Kani aqui. Para eu aplicar o filtro de Kani, eu chamo CV2 Kani, passo a imagem e passo o limiar mínimo e máximo, que normalmente é um número, 0, 100, 200, enfim, um valor de cor qualquer aí. Que justamente são esses valores de cor que vão controlar esse limiar mínimo e máximo. Mas uma dúvida muito comum da gente entender é o efeito desse limiar mínimo e máximo na imagem. Então é por isso que eu estou rodando aqui esse algoritmo, que em tempo real a gente vai mexer naqueles limiares ali, enquanto a gente explica. Eu vou deixar o limiar ali como 0 e deixar um limiar ali máximo. Quanto maior é esse limiar ali, menos arestas ele pega. Então, se você aumenta o sarrafo desse limiar aí máximo,
menos coisas vão ser consideradas arestas na sua imagem. Ah, Lucas, mas qual que vai ser o melhor limiar para minha imagem? Você vai ter que testar para descobrir qual que vai ser o melhor limiar ali para você. Mas uma coisa de maneira geral é fato. Quanto maior esse seu limiar aí, menos arestas vão sobrar na imagem final. E o limiar mínimo? Quanto maior o limiar mínimo, menos arestas conectadas a essas arestas maiores você vai ter na sua imagem final. Então lembra que igual eu falei para vocês, existe o limiar mínimo e máximo? O máximo meio que delimita que arestas fortes vão entrar na sua imagem. E o limiar mínimo é que arestas conectadas a essa aresta mais forte vão ficar na sua imagem final. Então observe que se eu aumentar muito aqui o limiar mínimo, pouquíssimas arestas entram no resultado final. Tá vendo? Então, por exemplo, nessa imagem aqui de tijolos, você vai ter nessa imagem. Então, se eu for diminuindo, mais arestas fortes vão entrar, o limiar máximo, né? E se eu diminuir o limiar mínimo, mais arestas conectadas a essas arestas mais fortes vão entrar. Então, vai depender muito do seu problema, mas normalmente limiares baixos de mínimo vai deixar entrar muita coisa, e limiares muito altos aqui do limiar máximo também limiares mínimos, limiares baixos, seja no min ou no max ali, vão resultar em mais arestas entrando, né? Então se eu diminuir aqui, olha lá, se eu realmente diminuir muito, vai entrar tudo. E à medida que eu for aumentando esses limiares, menos arestas vão sobrar, e aumentando aqui, menos arestas conectadas a essas arestas mais fortes vão sobrar. Mas é aquela coisa, descobrir o melhor valor para você é testar bastante esses limiares. Por isso até que eu criei esse algoritmo, né, que eu vou até deixar ali na descrição para vocês. É baseado num outro vídeo que eu fiz, que eu falo desse track bar, né, essa interface gráfica que eu vou aumentando ou diminuindo alguma coisa. Eu achei que isso aqui é melhor para explicar o Canny Edge. É até bom que você pegue esse código, testa, para tentar descobrir melhores valores ali para você. Mas enfim, com isso, né, a gente tem o nosso Canny. Deixa eu trocar aqui, para ao invés de imagem de tijolo, vamos trocar aqui pela do Sudoku, a gente ver o resultado aqui com o Sudoku também. Então, vou aumentar aqui esse limiar aqui do Canny, olha lá. Se eu fosse fazer um algoritmo para automaticamente preencher o Sudoku de uma foto, né, calcular o Sudoku a partir de uma foto, eu acho que o Canny ia ser um bom candidato. E aí alguns cuidados que você tem que ter, se você for usar Canny ou um desses filtros, é tentar manter uma iluminação parecida, um ângulo parecido, porque se as fotos tiverem o mesmo ângulo, uma mesma iluminação, você provavelmente vai conseguir aplicar em todas as fotos os mesmos limiares min e max ali do Canny, ou dos filtros que você estiver aplicando, né? Então isso acaba sendo positivo. E aí vai ser realmente questão de você testar até descobrir quais são os parâmetros do Canny ali que melhor funcionam para você. Olha lá, tá vendo que se eu aumentar muito ali o limiar, muitas arestas acabam se perdendo. E se eu tiver chegado num limiar máximo ali que for bacana, eu posso aumentar o limiar mínimo ali para tentar tirar algumas arestas conectadas a essas outras arestas mais fortes que porventura eu não quero, né? Lembrando que também é interessante eu, por exemplo, aplicar um filtro de blur antes para remover alguns ruídos que eu não quero antes de aplicar o Canny. Também é outra possibilidade. Tá certo, pessoal? Então é basicamente isso, né? Acabou ficando um vídeo bastante teórico, né? Eu não gosto muito disso não, mas achei que existe tanto conteúdo feito em alguns canais aí no YouTube que a pessoa basicamente faz um vídeo de 10, 15 minutos. Existem esses parâmetros aqui, pum, e acabou. Mas não explica exatamente o porquê daqueles parâmetros, o porquê daquela teoria por trás, e ao mesmo tempo quando alguém tenta explicar a teoria, acaba ficando muito, muito pesado, e eu gosto
de tentar trazer a intuição para vocês. É por isso que eu acabei fazendo o vídeo desse jeito. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, que ajuda muito. E nos vemos na próxima. Valeu e muito obrigado.